queridos, como vocês estão nessa mais uma semana quarentenados, mais uma semana isolados, mais uma semana sem a gente se encontrar presencialmente? Espero que sejam bem, espero que na medida do possível para cada um, que estejam se protegendo, que estejam tomando cuidado, porque não é mole não, minha gente. Eu tinha ficado devendo para vocês uma aula que fosse sobre o tema de simulado, se eu não me engano, do primeiro simulado que vocês fizeram. Que o tema da redação que foi o que a gente disponibilizou foi a questão da adoção de adolescentes e crianças no Brasil. Se eu não me engano, era até do Brasil atual. Então, a gente vai discutir algumas questões que podem ser abordadas ao longo desse texto. Essa escrita por alguns de vocês, ela já aconteceu, então eu vou fazer o seguinte combinado com vocês. Eu vou colocá-la no Imagine mais uma vez. Ela já estava lá, mas ela estava com o nome de simulado. Agora eu vou trocar e eu vou colocar com o nome dela mesmo. E eu vou considerar, para a presença de vocês, diferente do que a gente tinha feito até então, eu vou considerar para a presença de vocês uma entrega de um projeto de texto para ela. Então, até para os alunos que fizeram o simulado, se vocês me entregarem alguma forma de organização de projeto de texto, pode ser de uma feita atualmente, pode ser da que vocês fizeram na produção, não tem problema se vocês não tiverem feito o simulado, vocês podem esquematizar um projeto de texto para mim. Vocês podem, inclusive, fazer a redação desse projeto de texto e deixar no Imagine, só não é o que a gente vai avaliar essa semana. Então, beleza. O que a gente vai entender as ordens de prioridade para discutir sobre o problema. O texto de apoio, ele dava algumas informações, ele dava uma notícia sobre um desfile de adoção que aconteceu, que foi criticado pela forma que as pessoas abordaram aquilo. Ele dá uma média, se eu não me engano, de preferência, acho que de características das preferências dos adotantes, né, se eu não me engano, e ele dá uma porcentagem, ele dá inclusive um número que assusta a gente de primeira instância, porque a gente tem essa ideia, assim, a gente, falando por muita gente, né, mas eu pelo menos tinha muito isso, e eu vejo que é reportado, a gente entende como um problema central da adoção, uma questão de proporção, porque a gente sempre tem esse pensamento de que tem muitas crianças em abrigos e a gente conhece, por exemplo, pessoalmente poucas pessoas que passaram pelo processo oficial de adoção no Brasil. Então a gente pensa que precisa ter um engajamento maior da população. Os dados que o CNA dá, o Cadastro Nacional de Adoção, mostram que a situação é um pouco diferente, porque no Brasil a gente tem agora um número 5 vezes maior de pessoas interessadas a adotar do que de crianças disponíveis à adoção. O número é 5 vezes maior. Então, não é um tema que eu possa abordar, por exemplo, ao longo da argumentação, que as pessoas precisam ser mais incentivadas a adotar, que eu preciso que tenha uma porcentagem maior da população que esteja interessada nesse ato. Não consigo discutir isso, porque se o problema ele fosse sobre proporção, esse problema teria sido resolvido, porque a gente tem um número maior. Então, se a gente tem interessados, né, adoção, a gente tem pessoas interessadas em aumentar a família por meio da adoção, por que a gente lida com esse problema agora? Então, vamos lá. Uma das coisas que o Cadastro Nacional de Adoção ele deixa claro é que o processo de adoção, uma parte dele que é mais demorada, é que esteja disponível a criança idealizada pelo aquele casal. Então, a maioria dos casais, e isso é uma informação do Cadastro Nacional, eles preferem bebês, crianças abaixo de 1 ano, meninas, porque a gente tem esse imaginário no país de que a gente já escuta isso muito quando a gente tem alguma pessoa próxima da gente que fica grávida e as pessoas descobrem que é menina, as pessoas dizem isso muito, que graças a Deus, porque menina é mais tranquilo. Então a gente tem essa impressão de que crianças bagunceiras são meninos. Então é uma preferência maior de bebês, porque a ideia de que menina é mais comportada, mais controlada, é mais fácil de lidar, né? Então é uma preferência maior.
crianças sem nenhum tipo de deficiência, e nesse caso de deficiência o cadastro ele engloba tanto deficiências físicas quanto mentais, quanto crianças que têm algum tipo de doença. Então crianças de HIV, com HIV positivo, crianças que têm alguma doença degenerativa, elas entram dentro desse grupo. E sem irmãos, porque a legislação brasileira hoje obriga que se um par de crianças é disponibilizada para adoção e essas crianças são irmãs, essas crianças têm que ser adotadas juntas, porque é um trauma muito grande, muito maior para a criança processar. A passar, ela tem que ser separada daquele núcleo familiar dela. E essa preferência, ela não corresponde, em crianças brancas, inclusive. Então, essa preferência, ela não corresponde com o público atual que o Brasil tem hoje de crianças disponíveis para adoção. Eu vou deixar um link nesse vídeo. O Estadão, ele faz uma simulação muito interessante de ver de como que funciona o público mesmo. Então, qual que é a preferência e como que é tratado aquele público que resta mesmo, que sobra para adoção. É bem interessante porque é visual mesmo, como que o problema acontece, e aí a gente começa a entender por que tem essa desproporção tão grande de adotantes para o público disponível. Então, um problema que assim, é central dessa questão é a escolha. Eu acho que sim, por mais que seja interessante a gente seguir linhas argumentativas originais, uma linha argumentativa que ninguém nunca pensou antes, nossa, essa é a totalmente nova, nunca mais vão ver de novo. Mas a gente não pode ignorar quando um problema é muito grande. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, talvez falar um assunto que está agora, infelizmente, muito em alta, que é, por exemplo, a violência policial. A gente vai escrever um texto sobre isso, é complicado a gente ignorar um dos maiores públicos que sofre de violência policial hoje no Brasil, que é a população negra. Então, fazer um texto inteiro que aborda sobre a violência policial, que não menciona o racismo, ele está ignorando um problema muito grande que a sociedade lida, assim como seria o da adoção. Então eu acho muito importante que seja mencionada essa questão das preferências, que seja mencionada com um certo cuidado, porque assim, é fácil a gente chegar para a resolução de um problema e dizer assim, não podia escolher, então você quer adotar, você tem que adotar a criança que a gente tem, né? Você tem que levar para casa a criança que a gente disponibilizar aqui, porque você saiu de casa, você queria adotar. E a gente tem que entender tanto essa questão da escolha que é permitida pelos pais, quanto a questão do tempo da burocracia, e leva cerca de 1 ano no Brasil para você adotar uma criança, 1 ano sem esperar, né, que seja disponibilizada uma criança com as características que você quer. A burocracia ela leva 1 ano porque isso é pensado em prol da criança. Então, por exemplo, destinar, obrigar que uma criança negra fique em uma casa de pais que verbalizaram que não se sentiriam bem tendo uma criança negra. Ou pais que ativamente são racistas, a gente pensar nessas situações de pais que chegam no cadastro nacional e eles dizem que eles detestam negros, que eles odeiam, que eles não querem conviver. E aí, por uma questão para ser justo, por uma questão de agilizar o sistema, eu obrigo que uma criança negra seja cuidada por esse casal. Essa criança ela tem muito a perder, é um trauma muito grande, é uma perda muito grande que ela pode sofrer, ela pode ser muito prejudicada passando por esse tipo de criação. Então a escolha ela é visando o bem da criança mesmo, ela é visando que ela vai ficar numa casa onde ela é querida, ela vai ficar numa casa onde as pessoas saibam trabalhar com tanto aquela deficiência que ela pode ter, tanto a quantidade de irmãos que ela pode ter. Então, essas questões elas não são pensadas do nada, né? Elas têm uma fundamentação. Então, o que eu acho interessante trabalhar nisso? Trabalhar o imaginário popular mesmo, trabalhar o imaginário de que, por exemplo, a questão cultural de que precisa ser menina, porque meninas são fáceis de lidar. Quando a população é, por exemplo, informada desse imaginário que ele não é necessariamente verdade, todo mundo aí teve uma irmã, gente, que olhava para o menino, para a menina bebê, tava correndo de cabeça para baixo pela casa, sabe? Isso não é. Crianças têm personalidades distintas. E só associar isso ao gênero é um preconceito que a gente tem. A gente tem essa ideia de que a criança ela precisa ser a nossa imagem. Então o casal branco acha inadmissível adotar uma criança que ela seja
não branca, independente da etnia dela. É um pensamento popular que é interessante de ser desmistificado, sim. A ideia de que crianças mais velhas, de que crianças na faixa de 6 a 9 anos, se eu não me engano, que é uma faixa complicada para adoção. A ideia de que essas mentes elas não vão ser formadas, a ideia de que essas crianças não podem ser educadas, isso é um mito, e que pode levar a esse pensamento popular. Então, é interessante a gente pensar que se é um problema gerado por comportamento humano, ele vai ser resolvido com informação a respeito desse comportamento. Então, são propostas de intervenção interessantes para a gente abordar. Como a nossa atividade vai ser vocês produzirem um projeto de texto, eu não vou dar o projeto de texto dessa vez. Eu vou passar com vocês o que eu colocaria em alguns momentos. E aí vocês podem preencher com o que vocês acharem mais interessante. Enquanto eu estava organizando as coisas aqui, eu achei alguns livros, coincidentemente, que dá para ser utilizado assim de repertório. Então a gente tem Capitães da Areia, do Jorge Amado, que assim, resumindo bem, usando só a parte que a gente vai falar. A gente tem nesse livro um grupo de crianças de rua que elas fazem vários delitos em prol de sobreviver. Então são menores de idade, abandonados pelo Estado, porque eles deveriam estar nesse sistema para ser direcionado a uma família que pudesse gerar proteção para eles, e isso não acontece. E isso acaba gerando tanto a quebra de dignidade deles, porque eles moram nas ruas, eles dormem sem nenhum tipo de proteção, como eles colocam muitas vezes a sociedade em risco, porque eles cometem crimes, eles cometem delitos em prol de sobreviver. Isso é uma questão que eu ia comentar em relação ao que eu abordaria no meu primeiro argumento. Porque, assim, o que eu, professora Valesca, teria mais facilidade seria de fazer um argumento que seja sobre ponto positivo e ponto negativo. Então, uma forma de ressaltar a importância da adoção é ressaltando a importância de uma infância saudável para a formação de um cidadão. Então, quando eu explico por alguma forma de repertório, esse do Capitães da Areia, mostrando que qual que é o lado contrário, né, que acontece quando os jovens não têm uma família, uma proteção. Se eu pensar naquele repertório da Tábula Rasa do John Locke, que ele diz que nós somos como folhas em branco, que tem o caráter sendo preenchido ao longo da vida. Então, se eu tenho uma criança que ela não é aconselhada por um núcleo familiar com experiências que vão formar o senso de ética, o senso de justiça, eu tenho crianças que elas podem conviver muito mal em sociedade, elas podem ser um risco para elas mesmas e para a sociedade ao redor. Então, ressaltar o quanto que é muito importante que a gente tenha o maior número possível de crianças vivendo em um ambiente familiar saudável, que elas tenham uma infância saudável e como que isso é benéfico para a sociedade como um todo. É interessante. Um outro que eu acho legal da gente abordar, e não pode rir de mim, é Harry Potter. Eu já vi ele sendo citado muitas vezes em textos que abordavam de adoção, se a gente pensar do seguinte, para quem não conhece a ideia de Harry Potter, estou descrevendo mais uma vez só o que a gente poderia usar. Então, a gente tem uma criança, o Harry, quando ele é bebê, ele é movimentado de um núcleo familiar pela ocasião da morte dos pais, mas a gente percebe o quanto que depois, quando ele volta para aquele ambiente que ele poderia ter crescido se não acontecesse aquele ambiente, ele percebe que ele é uma pessoa diferente. Ele é criado numa cultura totalmente diferente. O fato de ser um livro que fala sobre essa cultura ser um mundo mágico ou não, aqui não entraria. Não é o nosso ponto. Mas o fato dele ter sido criado, por exemplo, fora do núcleo que aquelas pessoas que ele depois vai conviver na vida adulta são, e o fato dele ser muito maltratado ao longo da infância dele tem reflexo em quem ele é na vida adulta. O cachorro acordou, peraí, gente. Você acordou, meu bem? Eu tô falando alto. Eu te acordei. Oh, não. Ah, não, eu te acordei, meu bem. Aí, ó. Não vai lamber a boca, não? Vou deixar você voltar, tá bom? Vai lá. Então, é uma analogia que a gente pode utilizar, né? O fato dele ter uma infância diferente
E ele percebe esse contraste depois, que ele teve tanto uma questão de se afastar da cultura que ele ia lidar na vida adulta, quanto o fato dele ser maltratado ao longo da infância. O outro livro que eu queria ressaltar, que é o meu amorzinho, é um dos meus favoritos, é A Menina que Roubava Livros, do Mark Suzak, o dele. A Menina que Roubava Livros conta da história inclusive aconselho a ler com um lencinho, gente, porque é de chorar muito, chorar de escorrer, assim, as lágrimas. Ela é a história de uma menina que é adotada, né? Então a gente vê da perspectiva dela, ela despedindo da mãe, ela despedindo do irmão e passando para essa família, porque a mãe dela é o que eles dão um contexto diferente porque é do ponto de vista de uma criança, né? Mas a mãe dela sofria muita perseguição política que os comunistas sofriam na época. Então ela tem que ser afastada da família dela e não ser identificada pelo sistema de adoção como filha de uma pessoa que estava sendo perseguida. E aí depois que ela muda para essa família, ela começa a conseguir desenvolver caráter o suficiente para ela entender a perseguição que acontece no país como um todo. Então ela só tem uma perspectiva da guerra da forma que ela tem, porque ela estava com a família protegida enquanto isso acontecia. Porque depois o livro faz o contraste de algumas crianças que não conseguiram ser redirecionadas para outras casas e como que é a realidade delas lá. Então, algumas comparações que a gente consegue usar. Fora desse repertório cultural, eu aconselho muito que seja utilizado o Cadastro Nacional de Adoção. Eu acho que tem alguns números que é importante a gente saber, essa questão da proporção, a questão de, por exemplo, talvez a média de idade de algumas crianças é interessante de ser compreendido para ser utilizado ao longo do texto. Utilizaria como propósito de intervenção campanhas que falem sobre o comportamento do adotante, o pensamento que o adotante pode ter, a perspectiva que ele pode ter, né? Existem muitos cursos hoje que abordam a questão para pessoas que estão interessadas em adotar, sobre o pensamento da criança ideal e da criança real mesmo, né? Então a criança que aquele adotante idealiza, quais que são as características dela, por que ela é assim, por que ele tem essa ideia de que uma criança fora desse padrão ela não seria de tão fácil adaptação, talvez. E eu acho que o poder legislativo ele consegue fazer muito isso, porque é ele que rege, né, essas autoridades, porque isso precisaria ser feito a partir de uma mudança legal. Então, precisaria, por exemplo, incluir mais cursos obrigatórios em relação a esse pensamento. A gente tem uns agora, mas não é como se fosse obrigatório para famílias antes de aprofundar no processo de adoção, que é onde vai acontecer a adoção de fato mesmo. Então isso precisa ser resolvido, isso precisa ser divulgado com informação e acompanhado com psicólogos e profissionais da família, porque a gente precisa não só mudar o pensamento popular, mas como permitir que essa família tenha uma convivência saudável com essa criança, mesmo após esse pensamento dela ter sido disseminado, ter sido mudado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês façam um projeto de texto. Eu acho que vai ser interessante pra gente fazer projeto de texto não isolado, né? Mas entender como que a esquematização de ideias pode levar à escrita do rascunho. E eu sinto que a gente precisa reforçar mais dessa questão do treino antes do rascunho. Eu sei que parece que eu estou pedindo uma segunda escrita, uma escrita separada, mas é porque a organização dessas ideias é muito importante e a única forma de resolver isso é com a esquematização do projeto de texto. Então é isso. Até semana que vem, gente. Beijos.